Gente, é necessário continuar naquela minha explicação sobre o movimento do mês do orgulho gay, né? Não se fala porque aí o YouTube vai lá e corta. Mas como eu falei para vocês, tem países, eu estava vendo uma reportagem nesse dia 10 de junho de 2023 na Nigéria. Na Nigéria é crime. O homossexualismo lá é crime. Os homossexuais, eles são condenados à prisão. Eles recebem ameaças, alguns são mortos, mas o poder público está agindo, prendendo, condenando e julgando o indivíduo homossexual. Tá? E eu estava vendo lá a reportagem deles lá, né? Alguns que foram postos para fora de casa e aquelas coisas todas, tá? Eu vou falar para vocês bem abertamente, bem francamente, tá bom? Alguns foram postos para fora de casa e expulsos do meio da família e acabaram caindo mais ainda do que já estavam caídos, tá? Muitos morreram jovens e outros pegaram 17 anos de cadeia. O mundo muçulmano mata sem dó e nem piedade. Os africanos ainda são mais humanos um pouquinho do que os muçulmanos, porque os africanos ainda prendem, sentenciam a 10, 15, 16, 17 anos. Os muçulmanos não têm arrego, é morte. Eles jogam dos prédios, amarram os olhos, braço, perna e jogam dos prédios e o indivíduo morre lá esborrachado. Adianta? Não. Cura? Também não. Impede? Muito menos. Que oculto, escondido, eles fazem, eles têm. Tá? Eles fazem, eles têm. Jesus como agiu? Porque o nosso exemplo não é o boca de Deus levantado para repreender a igreja no Brasil e no mundo. Não é esses pregadores, tá? Não é. E sai do seu quadrado, invade o quadrado. Não é. Nosso exemplo é Jesus Cristo e os apóstolos. Como que eles agiram? Jesus como agia diante desse problema, visto que na sua época, no mundo grego-romano, era uma coisa normal, bem dizer. As prostitutas não sentiam medo de Jesus. Elas sabiam que não seriam esmagadas se fossem até Jesus. Jesus fazia o quê? Jesus tinha a solução e tem a solução. Ele as perdoava, as transformava e as restaurava. É isso que é a nossa tarefa, é ter esse poder de levar até eles, ou de se tornar uma opção para eles fugirem da opressão do diabo. Porque quem ganha nisso é o diabo. O diabo ganha de duas maneiras. Primeiro lugar, oprimindo aquelas almas para levá-las para o inferno. E segundo lugar, fazendo com que elas sejam agredidas por aqueles que deveriam ter a solução. Então, Satanás faz com que aqueles que deveriam ter a solução se tornem inimigos daqueles que precisam da solução. Viu? Olha que jogada de mestre esse bicho está fazendo. Ele está fazendo o necessitado ser combatido, rejeitado e morto pelaquele que deveria ter a solução do problema. O problemático ser agredido por quem deveria ter a solução do problema e acabando caindo de graça nas mãos dele. É isso. Paulo apelou para Nero. Do César parece que era Marco Aurélio e mais outros só, que não tinham práticas homossexuais. O resto todos eles tinham. E Nero teve até relação, deu a entender, com a sua própria mãe. Paulo apelou para ser julgado por ele e não pelos irmãos dele, judeu lá em Jerusalém. Tá? Veja bem uma coisa. Então, nós temos que ter sabedoria.
né? Você vê agora aí na televisão os neonazistas que pegam os moços, espancam, matam, agridem, machucam, deixam eles inviabilizados como seres humanos. Você acha que é isso que Deus quer? Ah, mas nós temos que condenar o pecado. Sim, tira. Mas assim, ó, que tem uns que quando vai espirrar o cérebro sai pelo nariz. Ou não é um cérebro, é uma ervilha. Sim, condenar o pecado, mas não matar o pecador. Eu escutei várias explicações, tá? As explicações melhores, de longe, elas vieram dos reformados. Eles têm as explicações melhores. Geralmente, e eu sou pentecostal, mas geralmente o pentecostal joga a água do parto e a criança junto, para fora. É assim. Existe uma agenda, um movimento político, uma agenda política esquerdista, tá? Uma agenda política esquerdista dando visibilidade e ênfase para isso. E existem os indivíduos escravos do pecado, de Satanás e da agenda. A gente tem que diferenciar. Então a gente tem que saber diferenciar a agenda política esquerdista, progressista, dos indivíduos que são marionetados para isso. E atacar, não a goteira, mas atacar a telha, trocar a telha. É isso que a gente tem que fazer. Caso ao contrário, a gente vai fazer o quê? A gente vai espantar aqueles que precisam de nós, em certo sentido. Porque nós somos os servos de Deus, nós somos a igreja de Cristo, nós somos os representantes do Senhor. Nós é que pregamos o Evangelho. Eles precisam de quem? Da gente. Mas se a gente agir de uma forma errada, a gente vai fazer com que eles tenham raiva da única porta de salvação que eles precisam entrar. Então nós temos que aprender com quem? Com Cristo. Aprender com Jesus. Tá? Deixa essa gente, os boca de Deus, deixa essa gente, os defensores da santidade, deixa essa gente de lado, que é mais fácil tu bater nas portas do inferno indo atrás dessa gente do que outra coisa. Tá? Vamos ver Jesus e os apóstolos. Como que eles agiram? Paulo foi pregar em Atenas, uma das capitais mais idólatras do mundo. Quando Paulo chegou lá, ele viu os vários altares. Você sabe o que ele fez? Ele botou mais um. Ele não botou mais um. Ele pegou um altar que estava dedicado ao Deus desconhecido. E ali ele teve sabedoria de Deus, porque ele tinha, e dali ele começou a pregar. Ele falou contra a idolatria? Claro que falou. Mas olha como ele é sábio. Olha como ele é sábio. Esse ele foi lá, porque Deus é santo, porque Deus é santo. Esses indivíduos assim, eles por nada eles querem te pegar e te matar, acabar com a tua vida, é verdade. É porque estão em outra época, não tem poder. Mas tem muita gente aí que se pudesse, tocava tu. Nesse coro de Deus é santo, eles se tocavam no fogo. Não vai atrás. É maldade incubada, impossibilitada de se manifestar. Mas é maldade, perversidade, disfarçada de apologia à santidade de Deus. Mas é perversidade. Paulo pregou sim, pregou contra a idolatria. Mas tu não encontra ali, no momento, agora que ele estava em Atenas, claro, depois que ele foi em Éfeso, aconteceu uma coisa diferente. Não por ele ter atacado Diana, não por causa disso, mas porque eles queriam afirmar sua nacionalidade, tá? Grega, em diferença da nacionalidade judaica. Então Paulo pregou em Atenas e depois levaram ele para o Areópago, que era o lugar onde se discutia as ideias
Paulo falou do Deus vivo, Paulo falou dos poetas gregos, Paulo falou da idolatria, Paulo falou de tudo sem despertar a raiva deles. Por que eles rejeitaram Paulo? Porque ele combateu a idolatria? Nananina não. Foi porque ele falou da ressurreição do corpo. Como que Paulo vai num lugar infestado de idolatria, prega contra a idolatria e ainda não é agredido por causa disso? Sabe por quê? Porque ele pregou com sabedoria. É isso que falta. Então, eu não defendo a prática, é pecado. Por causa disso, isso é uma das causas, uma das coisas que vai levar o julgamento desse mundo. Mas eu também não sou a favor destes que deveriam ter a solução espiritual do problema. Eu não sou a favor deles em atacar os necessitados. Tá, mas essa gente que blasfêmia, essa gente... Eles agem assim, mas nós não devemos agir na mesma altura. Não é nós que temos que agir na pancadaria. Ah, mas eles estão pegando de pau. Mas nós não podemos fazer isso. Nós somos cristãos, não podemos. A nossa atitude tem que ser outra, tem que ser diferente. Nós temos que o quê? Pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho. Não usar as mesmas armas carnais que eles usam contra nós, nós vamos usar outras armas carnais contra eles. Não, nossas armas têm que ser espirituais, porque a nossa luta é contra eles. É? Não, não é. A não ser que seja um livro de São Cipriano que eles estão lendo, ou, sei lá, escreveram uma Bíblia diferente. Porque o Evangelho mostra que a nossa guerra é contra as hostes da maldade, os principados, as potestades, ou seja, é no campo espiritual. Mas como não há autoridade, poder, não há aval de Deus para aquilo que está se desempenhando, porque se herdou não da mão de Deus, mas da mão de um outro homem, então eu, para tentar disfarçar a falta de ferramenta espiritual, então eu caio na pancada. Dá resultado? Você pode estar meio nervoso, meio chateado comigo, não me leve a mal. Só estou expressando meu ponto de vista. Dá resultado? Pode botar aí. Bota aí as estatísticas da transformação dessa categoria de gente dentro das igrejas evangélicas. Mostra aí. Não faz isso aí. Não mostra. Faz o seguinte. Faz uma pesquisa e tu vai ver o fracasso que é. Faz uma pesquisa. Então, gente, a gente tem que reconhecer. Nós carecemos de poder de Deus. Eu careço de poder de Deus. Eu careço. Por isso que eu não fico brigando aí por posição. Coitado. Tem gente que pensa, meu Deus do céu. Dá até uma tristeza no coração. Eu reconheço que falta em mim. E se eu pudesse, que tem gente que quer, olha, pode orar para que Deus me tire do caminho, ou tire de mim, porque eu já pedi para ele. Se eu pudesse deixar esse negócio de lado, eu deixava e seria um cristão. Não de banco, porque banco é prego, né? Mas um cristão, sem me envolver em atividades nenhuma. Se eu pudesse, enquanto a gente se matando aí, ou pensa, né, que eu tô preocupadíssimo, coitado, é que a minha mente, o meu ponto de vista em relação a algumas pessoas é um universo diferente da outra, tá? Eu me sinto, gente, aquém da tarefa e da necessidade que está diante de mim neste mundo, nesta vida, de tanta gente necessitada, não de pancada. Pancada todo mundo sabe daqui. Não confunda mansidão com covardia. Tem gente que confunde mansidão com covardia, não é?
essa gente aí que eles estão atacando aí, olha, eles também sabem da facada. Nós éramos para ter o poder do Espírito Santo quando essas almas chegassem diante de nós, não somente na igreja, mas na minha casa, no meu serviço, ou me abordar, eu chegar e dizer, eu tenho a solução. A solução é Jesus Cristo. Orar, esta casta miserável, maldita de demônio ir embora e as almas serem perdoadas, restaurada por Jesus Cristo, liberta, e o diabo no prejuízo, porque agora ele está só no lucro, ele está no lucro oprimindo e levando para o inferno, porque é para onde provavelmente eles vão se continuarem nessa prática, mas o diabo também está tendo lucro, porque aqueles que eram para ter a solução, além de não ter, não são humildes para reconhecer, não são humildes para pedir, e além disso estão sendo instrumentalizados por Satanás para matar o necessitado. Quem era para ter solução para a necessidade, além de não ter, ainda acaba matando o necessitado. Quem está lucrando com isso? Satanás, sem sombra de dúvida, sem fazer força ainda, espalitando os dentes. Então eu sou contra a agressão direta ao indivíduo. Nós deveríamos ter gente preparada, que é o que tem pouquíssimo, para entender a agenda, tá? A agenda, e atacar a agenda. Sabe por que não tem? Porque eles têm preguiça de estudar, preguiça de ir atrás, preguiça. Mas eu tenho preguiça, eu não ligo para isso. Certo. Você tem preguiça de ir atrás, preguiça de explicar, de se informar, sim. Mas também não está dando uma de boca de Deus contra uma coisa que tu não estás entendendo. Amém? Tá certo. Agora, quando o indivíduo não quer se preparar e ainda quer ser o porta-voz e não sei o quê, vai catar coquinho, vai plantar batata, porque vai matar almas que Jesus não quer matar. Jesus quer salvar. Jesus veio para salvar, não só tua família, tua igreja, tá? Não. Jesus veio para salvar as almas necessitadas. Ele andou no meio dessas almas na época dele. Era com elas que ele andava. Então a gente tem que orar, gente. Aconteceu que vamos então batalhar em oração, porque senão nós temos que batalhar contra o carnaval também. Vamos fazer a mesma frente de batalha com o carnaval, porque é outra imoralidade, outra imundice. Por que não fizemos isso daí? Viu? Covardia, 2 pesos e 2 medidas. Tem uma coisa que eu tolero, tem outra que não, né? Tem o pecadinho de estimação. É como a gente é acostumado, está no nosso piloto automático. O crente não fuma, o crente não bebe, mas come, que é uma coisa, é pecado. Viu? Meu Deus do céu, é pecado. Comer além da conta é pecado. Mas esse é o pecado de estimação. É igual aquele meu malvado favorito, né? Tem aquele que não é meu amigo, eu não gosto dele, então pau nele. Mas esse outro bandido, esse é um bandido amigo da família, é amigo, né? Então esse é um bandido protegido. Não é nem 2 pesos, 2 medidas, se não tem nem contabilidade, é uma hipocrisia que nem um cupim normal não consegue comer a cara.